Você já parou para pensar como um simples triângulo de milho consegue sair de uma fábrica com a mesma cor intensa? O mesmo barulho crocante e aquele tempero que gruda nos dedos antes mesmo da primeira mordida? Parece só um salgadinho comum, mas por trás de cada pacote de Doritos existe uma cadeia gigantesca envolvendo plantações imensas, colheitadeiras enormes, caminhões carregados de milho, silos monumentais e máquinas de corte em alta velocidade. E tudo isso funcionando como uma verdadeira sinfonia industrial. Máquinas, sensores, esteiras e embaladoras trabalhando no ritmo exato para preparar pacotes resistentes, capazes de proteger cada chip crocante até chegar às prateleiras. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje nós vamos desvendar como os Doritos nascem no campo, passam por máquinas gigantescas e se transformam em um dos salgadinhos mais reconhecidos do planeta. E o mais curioso é que quase nada nesse processo acontece por acaso. O formato triangular, a espessura da massa, o tempo de fritura, a quantidade de tempero e até o gás nitrogênio que vai dentro do pacote fazem parte de uma engenharia pensada para criar a mesma experiência milhões de vezes. E você ouviu certo, aquele vento dentro do pacote, que muita gente acha que está ali só para enganar na quantidade, na verdade tem uma função importante. Em muitos salgadinhos, esse espaço é preenchido com nitrogênio, um gás que ajuda a reduzir o contato com o oxigênio e protege a crocância, evitando que os Doritos cheguem murchos até o consumidor. Mas a pergunta principal é: como o milho, que começa como uma simples espiga em um milharal, vira aquele chip laranja, crocante e viciante, que parece ter sido desenhado para fazer barulho? A resposta começa muito antes da embalagem colorida. Começa na terra, no clima, na colheita e em uma seleção rigorosa dos grãos. E se no episódio anterior você viu como a Coca-Cola depende de mistura, pressão, envase e uma fórmula cercada de mistério, aqui a lógica é outra. O segredo não começa em um líquido dentro de tanques, mas em milhões de grãos de milho atravessando uma cadeia agrícola gigantesca antes de virar salgadinho. Então confira se já está inscrito aqui no Fábricas e Fatos, porque agora você vai ver que o verdadeiro segredo dos Doritos não está apenas no tempero. Ele começa no caminho impressionante que o milho percorre antes de entrar na fábrica. E será que todo milho serve para virar Doritos? Ou existe um tipo especial escolhido para aguentar essa transformação? Fique comigo e vamos descobrir. Antes de qualquer triângulo crocante cair dentro de um pacote, existe uma paisagem que pouca gente associa aos Doritos. Quilômetros de milharais, fileiras verdes perfeitamente alinhadas e máquinas agrícolas enormes avançando como gigantes sobre rodas. É ali, longe das prateleiras e das embalagens coloridas, que começa a história de um salgadinho que parece simples, mas depende de uma cadeia agrícola gigantesca para existir. O milho usado nesse tipo de produção precisa chegar com características bem controladas. Não basta colher qualquer espiga e mandar tudo para a fábrica. O grão precisa ter boa estrutura, umidade adequada, bastante amido e resistência suficiente para passar por cozimento, moagem, formação de massa, corte, fritura e tempero sem perder o padrão. Pense no milho como a fundação de um prédio. Se a base vem fraca, úmida demais ou irregular, todo o resto começa a apresentar problema. Nos campos, tudo começa meses antes da fábrica entrar em cena. O solo é preparado, as sementes são distribuídas por plantadeiras que percorrem longas linhas com precisão. E cada fileira precisa crescer no espaçamento certo para receber luz, água e nutrientes. Vista de cima, uma plantação de milho parece um desenho geométrico gigante, com corredores verdes se repetindo até onde a câmera consegue alcançar. E é impressionante pensar que parte desse oceano de plantas pode acabar se transformando em chips triangulares dentro de milhões de pacotes. Durante o crescimento, a planta sobe, engrossa o caule, abre folhas largas e começa a formar espigas protegidas por palhas. Dentro de cada espiga, centenas de grãos se desenvolvem lado a lado, acumulando amido e ganhando firmeza.
Nessa fase, o clima pode ajudar ou atrapalhar tudo. Chuva demais dificulta a secagem, calor extremo pode prejudicar o desenvolvimento, e a falta de água reduz o tamanho dos grãos. Para quem compra o pacote pronto, isso parece distante, mas para a indústria, cada detalhe do campo pode aparecer depois na textura dos chips. Quando chega a colheita, o cenário muda completamente. As colheitadeiras entram nos milharais como máquinas monumentais. Na frente, uma plataforma especial abraça as fileiras de milho, puxa as plantas, separa as espigas e conduz tudo para dentro do equipamento. Em poucos segundos, o que estava preso ao pé é debulhado, limpo e separado. Os grãos seguem para o reservatório da máquina, enquanto palhas, talos e restos vegetais voltam ao campo. E aqui está uma das cenas mais fortes de toda essa cadeia. Quando o reservatório da colheitadeira fica cheio, um tubo lateral despeja uma corrente de grãos dourados em uma carreta agrícola ou o caminhão que acompanha o trabalho. O milho cai como uma cachoeira sólida, formando montanhas amarelas na caçamba, enquanto poeira, palha seca e luz do sol criam uma imagem quase cinematográfica. É nesse momento que a matéria-prima deixa o campo e começa a se aproximar da fábrica. Depois da colheita, o milho segue para armazéns, cooperativas ou centros de recebimento. Ali, amostras podem ser avaliadas para verificar umidade, impurezas, grãos quebrados e aparência geral. Se o milho estiver úmido demais, pode fermentar, mofar ou perder qualidade no armazenamento. Se estiver seco demais ou quebradiço, pode gerar problemas na moagem. A meta é manter o grão estável, limpo e previsível, porque a fábrica precisa funcionar como um relógio. Imagine um caminhão descarregando toneladas de milho em uma moega, aquela grande abertura metálica no chão. A caçamba se inclina, os grãos escorrem em avalanche e desaparecem por grades resistentes. Dali, elevadores, roscas transportadoras e correias levam o milho para sistemas de limpeza. Peneiras vibratórias retiram pedaços de palha, pó, pedras pequenas e fragmentos indesejados. Antes de virar alimento industrial, o milho precisa deixar para trás tudo o que não pertence ao processo. Em seguida, entra uma parte pouco vista pelo consumidor, mas essencial: o armazenamento em silos. Esses cilindros gigantes funcionam como cofres de matéria-prima. Dentro deles, o milho precisa ficar protegido contra umidade, calor excessivo e pragas. Ele é monitorado porque uma massa de milho armazenada de forma incorreta pode aquecer, deteriorar e comprometer lotes inteiros. É aqui que o processo revela uma verdade escondida. Doritos não dependem apenas de tempero. Dependem de agricultura, transporte, limpeza, armazenamento e controle de qualidade em grande escala. Um pacote pequeno carrega da história de tratores, plantadeiras, colheitadeiras, caminhões, balanças, laboratórios e silos. Tudo isso antes da fábrica formar o primeiro triângulo crocante. Quando o milho finalmente segue para a unidade de produção, ele ainda pode passar por nova limpeza e classificação. A fábrica precisa reduzir ao máximo a variação da matéria-prima, porque grãos muito danificados, excesso de pó ou impurezas interferem na massa. E a massa é o coração dos Doritos. Ela precisa ser firme o bastante para não quebrar antes da embalagem, mas leve o bastante para instalar na boca. A partir daí, o milho começa a deixar de ser grão. Em processos de chips de tortilha, ele costuma ser cozido em água com um agente alcalino, uma técnica associada à nixtamalização. Esse tratamento ajuda a modificar a estrutura do grão, facilita a moagem e contribui para formar uma massa mais adequada. É uma tecnologia antiga, mas dentro da indústria ganha tanques de aço, controle de tempo, temperatura e proporção. Visualmente, a cena muda outra vez. Saem os milharais e entram tubulações, válvulas, vapor e equipamentos metálicos. O milho, antes seco e dourado, passa por hidratação e cozimento controlado. Se cozinhar pouco, fica duro e difícil de moer. Se cozinhar demais, perde estrutura e prejudica o corte. A fábrica trabalha em uma linha estreita entre o ponto ideal e o desperdício.
Depois, os grãos amolecidos seguem para a moagem. Aos poucos, deixam de parecer milho e viram uma massa espessa, úmida e granulada. É essa massa que vai carregar a identidade dos Doritos. Muita gente imagina que um salgadinho triangular nasce de uma mistura artificial moldada do nada, mas a base do processo é mais direta. Milho preparado, cozido, moído e transformado em uma massa que pode ser trabalhada por máquinas. A textura precisa estar no ponto. Se a massa estiver úmida demais, gruda nos equipamentos, deforma no corte e absorve óleo de maneira irregular. Se estiver seca demais, racha e quebra antes da hora. Por isso, operadores e sistemas de controle acompanham o comportamento da mistura. Em uma fábrica grande, não existe espaço para improviso. O padrão precisa se repetir lote após lote. Agora vem a pergunta. Depois de todo esse caminho, como uma massa pesada e sem formato se transforma em milhares de triângulos idênticos por minuto? É isso que veremos agora, quando o milho finalmente ganha a forma que todo mundo reconhece antes mesmo de abrir o pacote. A massa de milho sai da moagem úmida, pesada e sem graça. Nesse ponto, ela ainda não parece Doritos. Não tem cor intensa, não tem crocância, não tem tempero marcante e muito menos aquele formato triangular que todo mundo reconhece. Mas é aqui que a fábrica começa a transformar uma pasta de milho em milhares de chips quase idênticos. Primeiro, essa massa segue para equipamentos que controlam sua espessura. Imagine dois grandes rolos metálicos comprimindo o material como um rolo de abrir massa, só que em escala industrial, com esteiras, sensores e ajustes constantes. Se a lâmina ficar grossa demais, o chip pode sair duro e pesado. Se ficar fina demais, quebra antes mesmo de chegar ao pacote. Parece um detalhe pequeno, mas é essa espessura que ajuda a definir o som da mordida e a resistência do salgadinho. Depois de nivelada, a massa vira uma faixa contínua. Ela passa por cortadores que marcam o padrão triangular em alta velocidade. Em poucos segundos, uma superfície lisa se transforma em uma sequência de pequenos triângulos pálidos, ainda crus e frágeis. Ele já tem a forma do Doritos, mas ainda não tem a personalidade do produto final. Mas e por que triângulos? O formato não é só estética. As pontas e bordas aumentam a sensação de crocância, ajudam o chip a parecer mais robusto e criam uma identidade visual tão forte que muita gente reconhece o produto, mesmo sem ver a embalagem. O triângulo virou uma assinatura industrial. Nessa fase, a fábrica precisa manter fluxo constante. Os pedaços cortados seguem por esteiras, mas ainda estão moles e sensíveis. Se a massa estiver úmida demais, pode grudar nos equipamentos. Se estiver seca demais, pode rachar. Se a esteira vibrar além do necessário, os chips podem deformar. Tudo precisa acontecer no ritmo certo, porque uma linha parada ou desregulada gera desperdício rapidamente. As sobras do corte podem ser reaproveitadas dentro do processo, dependendo do sistema usado. Mas até isso exige controle. Se muita massa retorna ao ciclo, a textura pode mudar e afetar o próximo lote. A indústria não quer apenas produzir muito, ela precisa produzir sempre igual. Aqui também cai um mito comum. Muita gente imagina que o Doritos já nasce laranja e cheio de sabor desde a massa. Mas nessa etapa, os triângulos ainda são claros, crus e quase sem graça. A cor forte, o cheiro marcante e o tempero que gruda nos dedos entram depois. Antes disso, o chip precisa ganhar estrutura. Agora vem a parte delicada: preparar esses triângulos para o calor. Se uma peça sair irregular, pode fritar de maneira desigual. Se estiver úmida demais, absorve óleo em excesso. Se estiver quebradiça, vira farelo antes de receber tempero. Por isso, a formação do triângulo não é apenas visual. É o momento em que a fábrica decide se aquela massa tem condição de sobreviver às próximas etapas. Em poucos segundos, o milho deixa de ser uma massa sem forma e passa a viajar pela esteira como uma multidão de triângulos perfeitamente cortados. Mas eles ainda estão longe do Doritos que chega ao mercado.
Falta o choque de calor, a crocância e a camada de sabor que transforma um chip simples em um salgadinho impossível de ignorar. E é agora que a fábrica fica mais intensa. Óleo quente, esteiras rápidas, sensores, tempero pulverizado e controle de qualidade trabalhando para que cada Doritos saia crocante, colorido e cheio de sabor. Agora os triângulos entram na fase mais intensa da fábrica. Até aqui, eles ainda são claros, frágeis e quase sem graça. Mas quando encontram o calor, a massa perde umidade, ganha estrutura e começa a virar o chip crocante que o público reconhece. A fritura industrial exige precisão. Temperatura, tempo e velocidade da esteira precisam trabalhar juntos. Visualmente, é uma etapa hipnotizante. Os triângulos entram pálidos, atravessam o óleo borbulhando e saem mais firmes, dourados e leves. O vapor escapa, a umidade cai e a crocância nasce. Logo depois, o excesso de óleo é reduzido por esteiras, vibrações ou sistemas de drenagem. A mordida ideal precisa ser seca, crocante e leve. E só agora vem o grande segredo: o tempero. Os chips entram em tambores rotativos ou sistemas de aplicação, onde recebem uma mistura em pó distribuída sobre a superfície. Esse pó precisa alcançar faces, bordas e pontas, criando a camada marcante que gruda nos dedos. A superfície do chip, ainda quente e com traços de óleo, ajuda o tempero a aderir. Se o chip estiver frio demais, o pó não fixa bem. Se houver óleo demais, o sabor fica pesado. Se houver pouco tempero, o consumidor percebe na primeira mordida. O tambor de tempero funciona como uma avalanche controlada. Enquanto gira, os chips caem, rolam e se misturam. O pó é aplicado em pontos calculados e cada movimento ajuda a espalhar sabor de forma mais uniforme. Mas como saber se tudo está certo nessa velocidade? Aí é que entra o controle de qualidade. Amostras podem verificar cor, textura, sabor, peso, umidade e nível de quebra. Sensores e câmeras também podem identificar chips escuros, claros, deformados ou fora do padrão. A cor revela muito. Um chip pálido pode indicar fritura insuficiente. Um chip escuro demais pode indicar excesso de calor ou tempo. A crocância também é monitorada, porque depende da umidade final, da espessura da massa, da fritura e do resfriamento. Outro ponto crítico é a quebra. O formato triangular tem pontas, e pontas quebram fácil quando o processo está desequilibrado. Se a massa veio fraca, se a fritura deixou o chip quebradiço ou se as quedas na esteira são fortes demais, o pacote pode chegar cheio de pedaços. Antes da embalagem, chips quebrados, queimados ou deformados podem ser removidos. O consumidor vê um pacote colorido. A fábrica enxerga tamanho, peso, cor, crocância, sabor e integridade. Se você está gostando de descobrir como um simples salgadinho exige tanta precisão industrial, deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda o Fábricas e Fatos a trazer mais bastidores de fábricas e processos que quase ninguém vê de perto. Agora sim, os Doritos já têm forma, cor, crocância e tempero. Mas ainda falta proteger tudo isso até a prateleira. Esse é o momento que entram as embaladoras, o gás dentro dos pacotes, as caixas, os pallets e a viagem final até o mercado. Agora que os Doritos já têm forma, crocância, cor e tempero, falta uma etapa decisiva: proteger tudo isso até chegar ao consumidor. Porque um chip pode sair perfeito da fritura, mas ainda pode quebrar, murchar ou perder aroma se a embalagem falhar. Primeiro, os chips seguem por esteiras até balanças automáticas. Essas máquinas dividem o produto em porções exatas, calculando o peso de cada pacote em alta velocidade. Não é uma pessoa colocando salgadinhos com uma concha. São sistemas que combinam pequenas quantidades de chips até atingir o peso correto, reduzindo o excesso e evitando falta de produto. Depois, os Doritos caem dentro das embalagens formadas por máquinas verticais. O filme plástico desenrola, ganha formato de tubo, recebe a porção de chips e é selado em frações de segundo.
A embalagem precisa ser resistente, leve e bem fechada, porque ela funciona como uma armadura contra ar, umidade, luz e impacto. E sabe aquele espaço vazio dentro do pacote? Pois é, muita gente acha que é só enganação, mas ele também ajuda a proteger os chips. Em salgadinhos, o pacote costuma receber gás protetor, geralmente o nitrogênio. Ele reduz a presença de oxigênio e preserva melhor a crocância e o aroma. Além disso, esse colchão interno ajuda a diminuir a quebra durante transporte e empilhamento. Em seguida, os pacotes são agrupados em caixas que seguem para pallets. Os pallets são envolvidos por filme plástico e tudo entra na logística de distribuição. Caminhões levam o produto para centros de armazenamento, mercados, atacadistas e lojas. O caminho que começou em um milharal termina em uma prateleira, onde o consumidor vê apenas um pacote colorido. E é por isso que esse processo impressiona. Um Doritos não é apenas milho, óleo e tempero. Ele é o resultado de agricultura em grande escala, colheita mecanizada, silos gigantes, moagem, massa controlada, corte preciso, fritura, aplicação de sabor, seladoras e logística. Cada triângulo carrega uma verdadeira viagem industrial. E uma curiosidade impressionante é que o formato triangular ajuda a tornar o produto reconhecível antes mesmo da primeira mordida. A indústria não vende só sabor. Ela vende som, textura, cor, cheiro, formato e memória. Por isso, quando alguém abre um pacote, o cérebro já espera aquele estalo crocante e o tempero forte nos dedos. Agora me conta nos comentários, qual parte desse processo mais te surpreendeu? Foi a colheita do milho, os silos, o corte dos triângulos, o tempero ou o gás dentro do pacote? E diga também sua cidade e seu estado, porque é sempre curioso saber de onde a comunidade do Fábricas e Fatos está assistindo. E se você gostou de descobrir como os Doritos são feitos, se inscreve aqui no Fábricas e Fatos. Aqui a gente revela os bastidores das fábricas, das máquinas e dos processos que transformam coisas comuns em espetáculos industriais. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.